E aí, galera, tudo beleza? Hoje nós vamos continuar a falar das leis de Newton, capítulo 2. Na aula passada, fizemos uma introdução com alguns conceitos para que possamos entender, então, as leis de Newton agora. Começaremos a falar da segunda lei de Newton. O objetivo da aula de hoje é relacionar o movimento acelerado à força resultante aplicada em um corpo, e também compreender como que a trajetória dos planetas se encurva no céu. Então vamos lá. Olha, primeiramente, o que intrigava Galileu, antes de Newton, o que intrigava Galileu era como que os planetas giram ao redor do Sol. Porque se você pegar uma pedra e colocar a girar sobre a sua cabeça com uma corda, por exemplo, que esse cowboy está segurando, e ficar girando essa pedra, e essa corda arrebentar, a pedra não vai continuar girando. Então, por que que os planetas continuam girando aqui? Se alguém os colocou para girar, enfim, por que que eles continuam girando se não tem uma corda amarrada no Sol, né? Tá esquisito, né? Falar assim, uma corda amarrada no Sol, mas era isso que ele pensava. Então, para explicar isso, Newton ele teve que reformular alguns conceitos, falando de vetores, né? Falamos de vetores na aula passada. Então, para entender e explicar esse movimento dos planetas em torno do Sol, ele teve que começar a reformular conceitos, explicando, criando os vetores, tá? Então, essa inércia circular, esse movimento circular dos planetas, eu coloquei aqui entre aspas inércia circular, porque esse termo foi usado por Galileu, mas na verdade não existe inércia circular. Depois você vai entender bem, tá? Olha, a velocidade é uma grandeza vetorial, isso nós vimos na aula passada. Assim como aceleração, deslocamento, força, elas precisam de módulo, que é o valor, e também direção e sentido, não é só o valor. Os planetas mudam a sua velocidade vetorial, ou seja, sua direção e sentido, além do valor, é claro. Porque se os planetas estão girando em redor do Sol, o que acontece? Para cada posição, por exemplo, aqui nessa figura, ó, nessa posição, a velocidade está para cá, depois para cá, para cá, para cá, vai mudando, vai fazendo um círculo, não é? Não é só para um lado, então vai circulando, então a velocidade vai mudando a sua direção, mudando o seu sentido. Então, os planetas mudam sua velocidade vetorial. Então, olha, já que velocidade é vetor e os planetas mudam sua velocidade vetorial, a mudança de velocidade é ocasionada por uma força, não é? Se você está mudando a velocidade de um objeto, é porque você está implicando a ele uma força, fazendo ele mudar a direção, o sentido ou apenas o valor, aumentando a velocidade, ele acelerando ou diminuindo a velocidade, movimento retardado, lembra? Então, depois eu vou disponibilizar esses slides aqui, além dessa videoaula, né, é claro, eu vou disponibilizar só os slides sem esse meu áudio e esse meu vídeo, e aí você clica aqui depois, ó, para entender um pouco mais desse conceito de força que Newton desenvolveu, tá certo? Então, aqui tem alguns links, tipo esse link aqui, clique aqui, para você entender o novo conceito de força de Newton. Olha, a resultante das forças aplicadas durante um certo tempo sobre um objeto de certa massa produz uma mudança em sua velocidade vetorial. É o que está escrito aqui nessa equação aqui de baixo. Essa é a segunda lei de Newton. Então, essa segunda lei de Newton, ela explica como as trajetórias dos planetas se encurvam no céu. Eu escrevi aqui o seguinte: embora pareça estranho, existe uma força de interação do Sol com os planetas, fazendo eles mudarem suas velocidades vetoriais e, consequentemente, suas trajetórias. Então, olha, se ele muda a velocidade, olha essa equação. Se ele muda a velocidade com o passar do tempo, porque eles estão, as suas trajetórias
são em redor do Sol, estão mudando a sua velocidade vetorial, e mudança de velocidade ocasionada por uma força, então quer dizer que eles estão mudando a sua trajetória, a sua velocidade vetorial, então existe uma força atuando neles, certo? Existe uma força atuando neles. Essa força, gente, a gente vai explicar em outra aula, que é a quarta lei de Newton, tá? Colocando essa parte aqui primeiro, ó. Essa força é chamada força distância. Nós vamos explicar bem ela na quarta lei de Newton. Então, como eu disse, existe uma força que, assim como esse cowboy exerce força sobre a corda que puxa a bolinha, para ela ficar girando aqui em redor da cabeça do cowboy, então também existe uma força atuando sobre a Terra que o Sol faz. É uma força à distância, não precisa aqui de uma corda. Mas isso nós vamos explicar, essa força, só lá na quarta lei de Newton, que é a lei da gravitação universal, tá certo? Na nossa última aula, tá? Na quinta aula desse capítulo. Olha, e entendendo melhor a segunda lei, para finalizar a aula de hoje, eu quero falar o seguinte: essa segunda lei de Newton, aqui nós podemos ter várias interpretações dela, várias análises dela. Vamos fazer duas análises aqui para você compreender essa lei. Então, imagina o seguinte: imagina um homem empurrando essa caixa, como se fosse essa caixa aqui, um trenó, como se fosse um trenó, né? Então, olha, quanto maior for o tempo que essa pessoa, esse homem, empurrar essa caixa, quanto maior for o tempo de aplicação dela, maior será a velocidade, a variação da velocidade que essa caixa sofrerá, não é? É diretamente proporcional. Então, se ele empurra com uma certa força constante, não muda o valor da força, e a massa da caixa também é constante. Agora, se ele aplicar essa força durante 3 segundos ou durante 10 segundos, então durante 10 segundos, aumentando o tempo, vai aumentar a variação de velocidade. Não é isso? Beleza, essa é a primeira situação, primeira análise. É a gente entender esta equação, fazendo essa análise. Outra situação é o seguinte: imagine uma pessoa colocando toda a força que ela tem para empurrar aqui uma pessoa. O Einstein, tá aqui, ó, o Einstein magrelinho, seus 60, 70 quilogramas, e aqui um gordinho de 120, 130, 140 quilogramas. É mais difícil empurrar o gordinho, não é? Imagine, então, que essa pessoa aqui empurra o Einstein, e aí com toda a força que ela tem durante 5 segundos. O Einstein sai com uma certa velocidade, não sai? Da mesma forma, essa pessoa agora empurra esse gordinho aqui na bicicleta, ó, durante 5 segundos também. Mesmo tempo, a mesma força. E aí a pessoa sai com a mesma velocidade que o Einstein? Não, né? Sai com velocidade o quê? Menor? É isso mesmo. Sai com a velocidade menor. Então, olha, a força e o tempo são constantes nas duas situações. Olha essa equação aqui, constantes. Se a massa é maior, no caso a massa do gordinho, então menor será a variação de sua velocidade. Por isso que ele sai mais devagar. Mas ele pode reclamar assim: olha, mas é o seguinte, eu saí com uma velocidade pequena, você pôs pouca força em mim, você pôs mais força no Einstein. Né? Que preconceito é esse? Não, eu pus a mesma força durante o mesmo tempo. Como a sua massa é maior que a do Einstein, a sua variação da velocidade é menor, evidentemente. Não é isso? Então, essa aqui é outra situação, para você entender essa equação da segunda lei de Newton. Olha, uma observação importante que eu faço tá vendo aqui embaixo? Variar a velocidade pode ser na rapidez do movimento, como nesse exemplo que eu dei, né? Variar a velocidade é mais rápido, mais devagar no seu valor. Mas também pode ser apenas na direção e sentido do movimento, ou os dois casos, tá? Por exemplo, lá no movimento dos planetas. Então, se você estiver no movimento dos planetas, ou no movimento da bolinha circulando acima da cabeça do cowboy, e a velocidade da bolinha acima da cabeça do cowboy é sempre, sei lá, 5 km por hora, velocidade dela, o tempo todo, em módulo. Mas o vetor velocidade está mudando, porque a direção e o sentido que a bolinha está a cada tempo, a cada instante de tempo, ela vai mudando. É isso que eu quero deixar claro aqui, tá? Então, essa equação aqui
é mudança na velocidade vetorial. Pode ser que a velocidade, o valor dela seja constante, seja o mesmo, mas mesmo assim tem força resultante agindo sobre a partícula, fazendo mudar não o seu valor, e sim a sua direção, o seu sentido, como no caso dos planetas, tá certo? Bom, gente, então nós podemos simplificar um pouco mais essa segunda lei de Newton fazendo o seguinte aspecto. Olha, passa esse ΔT dividindo para o lado à direita, fica ΔV por ΔT aqui essa parte, e isso não é aceleração? Aceleração não é ΔV por ΔT? Agora, aceleração é uma fórmula vetorial. Aceleração vetorial, aqui embaixo, ó, eu troquei por aceleração vetorial, essa setinha é para falar o seguinte, em cima da letra. Aceleração é vetor, tá? Então, a variação da velocidade vetorial, olha a setinha em cima, dividido pela variação do tempo, isso resulta na aceleração vetorial. Então, essa segunda lei de Newton aqui, a primeira linha, ela foi escrita como força resultante igual a massa vezes aceleração. O produto da massa pela aceleração é a força resultante, vetorial. Olha, massa não tem setinha, tá vendo? Massa não é vetor, massa é uma grandeza escalar, apenas o valor a define. Não precisa de direção e sentido para massa. Lembra do exemplo que eu falei? A minha massa é de 80 quilogramas. Pronto, você entendeu. Não precisa falar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. O que essa lei quer dizer para a gente interpretar e finalizar a aula de hoje? Fala o seguinte, uma força resultante, a resultante das forças aplicadas a um corpo ocasionará uma aceleração do corpo. Ele vai acelerar. Acelerar não é mudar a velocidade apenas do seu valor, tá? Pode ser a direção e sentido, como eu falei na observação do slide passado. Então, uma força, a resultante das forças aplicadas a um corpo fará mudar a sua velocidade com o passar do tempo, a sua velocidade vetorial, ou seja, a sua aceleração. E da mesma forma, eu posso falar o contrário. Ora, se um corpo está acelerado, significa que sobre ele age uma resultante de forças, tá certo? Essa lei mais compacta, essa fórmula mais compacta, nós usamos bastante para resolver algumas questões, alguns exemplos, alguns problemas na física, tá certo? Nessa parte aqui, da dinâmica. Então, gente, para finalizar a aula de hoje, eu quero falar da unidade de força no sistema internacional. Olha, já que força resultante é massa vezes aceleração, e massa é dada em quilogramas no SI, Sistema Internacional, e aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, então a unidade de força é quilogramas, metros por segundo ao quadrado. Mas imagina toda hora você ficar falando, olha, eu coloquei uma força aqui para empurrar essa caixa de 20 quilogramas metros por segundo ao quadrado, ou de 30 quilogramas metros por segundo ao quadrado. É esquisito, né? Esse nome todo. Em homenagem a Newton, a gente chama isso tudo aqui, quilogramas metros por segundo ao quadrado, de Newton, letra N maiúscula. Então, a força é de 20 newtons, 30 newtons para empurrar essa caixa, para segurar essa caixa, enfim, tá certo? Ó, uma curiosidade para vocês aqui, essa história da maçã caindo sobre a cabeça de Newton, tá vendo aqui, ó? Aqui, cadê? Aqui, tá vendo aqui? Essa maçã caindo sobre a cabeça de Newton. Então, ela é verídica, ela é verdadeira? Então, eu vou deixar esse slide para vocês aqui, depois vocês clicam aqui, ó, clique aqui, para ser direcionado a um site que fala sobre o assunto, tá certo? Então é isso, gente. Próxima aula a gente continua a falar sobre as leis de Newton e a gente vai se falando então, tá bom? Vou deixar uma atividade de verificação sobre o conteúdo para ver se vocês entenderam certinho, como nós fizemos na aula passada, e a gente vai tirando então algumas dúvidas e vamos nos falando. Até mais, abraço a todos.